Lemes, que já está conosco, né? Já está no ar, eu já coloquei a professora Angelita ali, para que vocês possam, hoje, aprender um pouquinho mais de planejamento previdenciário e também falando de retificação de PPP. Como eu falei, né, nós iniciamos através da plataforma do Instagram e eu estava explicando que a professora Angelita, ela é um fenômeno das redes sociais, né? Começou com a ideia de ser professora, que ela estava me contando, e acabou se transformando numa verdadeira digital influencer do mundo do direito previdenciário. E eu trago ela para fazer jus a todo esse sucesso que ela tem no Instagram, que ela vem aqui também participar do IEPREV, sempre carinhosamente recebe o IEPREV, faz propaganda, faz sorteios com o IEPREV, então é sempre um prazer ter essa parceria com ela. E eu queria agora que ela falasse, se apresentasse para vocês e falasse um pouquinho como que é essa situação, como é que começou, Angelita, o SacaPrev, que é essa página que você que cuida no Instagram, você que criou, com dicas. Eu queria que você contasse mais ou menos assim para o pessoal que está nos acompanhando, quando que você começou e qual era a sua ideia quando você iniciou com essa página? Ana, primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui com você. Já agradeci para o pessoal, né, com o pessoal do Instagram, e quero aproveitar e agradecer aqui com o pessoal do Facebook, dizer que é uma honra estar aqui com você, repetir que eu sou sua fã e que eu estou muito lisonjeada pelo convite, muito feliz, tá, de estar aqui com você. Realmente, eu estou sempre falando do IEPREV lá aqui no SacaPrev ou no Instagram ou aqui no Facebook também, que a gente tem a fanpage SacaPrev, né? E estou sempre falando do IEPREV porque um pessoal que eu conheço desde sempre, né? Desde a minha primeira pós-graduação, eu já assinei o IEPREV, faço cálculo com o IEPREV há muito tempo, então eu sou uma das primeiras assinantes aí do IEPREV, e nós temos essa parceria, graças a Deus, com você, com o professor Roberto, e o espaço do SacaPrev realmente está sempre aberto, porque eu acredito no trabalho de vocês. Então, olha só, menina, que engraçado, né? Eu falo que a vida, ela às vezes leva a gente aí para uns lugares que a gente nem imagina que vai, né? Em 2017, eu fiz um curso que ensinava aí a respeito de marketing, principalmente do marketing jurídico, falava dessa iniciação da advocacia digital, e eu vi ali uma possibilidade de eu me tornar conhecida, porque o meu projeto, na verdade, Ana, era me tornar professora. Meu sonho era me tornar professora de direito previdenciário. E a minha cidade é muito pequenininha, do interior de São Paulo. O meu primeiro escritório eu montei na cidade de Santa Cruz das Palmeiras. Eu falo que eu tenho mais seguidores no Instagram do que pessoas da minha cidade, que é uma Muito cidade legal. bem pequena mesmo, e eu não me via com oportunidade de mostrar o meu trabalho. Para mim, é muito complicado de fazer, por exemplo, um mestrado em São Paulo, né, ou nas grandes capitais. Primeiro, financeiramente, porque nós, advogados de interior, nós ganhamos o suficiente para sobreviver. Por mais que o nosso escritório seja um escritório cheio, com muito atendimento, os nossos clientes, eles têm um salário, uma renda baixa, né? Sim. Não são pessoas com renda muito alta. Então, a gente ganha o suficiente para sobreviver, e essa questão financeira é realmente muito complicado para a gente ir para a capital e fazer um mestrado. E aí, quando a gente apresentava currículo, ficava difícil, porque você não tinha um currículo que competisse aí com os demais profissionais da área. Então, foi uma alternativa que eu vi, bom, vou conseguir expandir minha advocacia de uma forma digital, mostrando que eu conheço, me tornando referência no assunto, e ao mesmo tempo eu posso trabalhar essa situação aí de mostrar que eu consigo ser professora, porque eu atuo há bastante tempo com o direito previdenciário, e trazer a prática aí para outros colegas, que talvez estivessem aí na mesma situação de quando eu comecei na advocacia, de ter dificuldade de fazer cursos, ou de ter um apoio, porque quando a cidade é muito pequena, a gente não tem um número muito grande de profissionais que pode te ajudar aí a começar. E de eu poder fazer, então, isso para os colegas. E montei de forma muito, assim, despretensiosa. Montei com o nome Angelita Lemes, e aí nesse curso eu aprendi algumas técnicas de... quem é que conhece a Angelita Lemes?
Quem é que vai parar para ver o Instagram da Angelita Lemes? Se eu não trago ali referência nenhuma do que eu faço, só pelo nome, né? Não iria chamar tanta atenção. E aí, na época, eles diziam no curso assim: olha, veja um nome comercial que já apresente de cara para você o que é aí que você quer mostrar para os teus seguidores. Tem aquela questão da gente já querer já pensar se vai ter um Instagram pessoal ou Instagram profissional, e já fazer essa diferenciação toda, porque realmente, Ana, faz diferença. E aí me veio essa ideia de sacadas previdenciárias, mas sacadas previdenciárias é um nome muito grande, então eu cortei, peguei só as iniciais e ficou Sacaprev. Isso foi em 2017, não foi ontem, né? Foi em 2017, tudo bem, não faz tanto tempo, mas para as mídias, né? 3 anos é um tempo muito grande. Com certeza. E aí foi em 2017 que eu resolvi montar o Sacaprev. Comecei a dar dicas sobre direito previdenciário para quem quisesse começar a atuar. Comecei a mostrar meu dia a dia na advocacia, mas assim, mostrando mais casos, na verdade, daquilo que entrava dentro do meu escritório. E aí foi crescendo. Eu comecei a ter oportunidade de fazer lives. Professores que foram meus professores me conheciam e sabiam que eu tinha aí um pouco de conhecimento do direito previdenciário e me deram essa oportunidade de participarem do Sacaprev. E eu acho que isso foi realmente... Eu falo que o Sacaprev foi idealizado por mim, mas é um conjunto muito grande de amigos, de profissionais que participaram ao longo dos anos aí, e que que tornou, né, o Sacaprev conhecido do jeito que é. Muito legal. E, na verdade, Angelita, é uma história de sucesso, né? Porque se for pensar que de uma cidade pequenininha, como você falou, sem muitas condições naquela época, principalmente que as coisas foram mudando. 2017 para cá, a gente já tem uma alteração bem significativa, inclusive nas redes sociais. E aí você migrou, né, com tudo ali dentro do Instagram, depois do Facebook, eu não sei qual veio primeiro, mas o Instagram foi aquele que deu, acho que, o maior destaque, até porque o Instagram, ele tem algumas ferramentas muito interessantes, né? E você é muito empreendedora, eu tenho que citar isso aqui, porque, olha, eu trabalho com rede social, Angelita, desde 2010. Eu iniciei por causa de um colega que ele falou, olha, eu também queria muito dar aula, vou contar um pouco da minha história aqui também, até porque eu me identifico muito com a sua, eu também queria dar aula, eu queria as oportunidades, mas eu não tinha mestrado, e eu sentia uma dificuldade. Então, um amigo, que é muito meu amigo, ele disse assim, Ana, você gosta dessa coisa de falar, de conversar, escreve todos os dias. Eu montei um Facebook profissional, na época era Ana Paula Fernandes advogada, porque eu, né, na época ainda advogava, e aí ele falou, e escreva todo dia, não importa o que aconteça. E eu comecei a escrever, mas eu notei, Angelita, na época, que o que era bacana era o seguinte, eu tinha que misturar um pouquinho de vida pessoal e muito de trabalho. Um pouquinho de vida pessoal, por quê? As pessoas, elas também gostam de ver que tem uma pessoa normal, que é real, uma né? vida real, atrás daquele trabalho. Então, eu comecei a mesclar. Estou no aeroporto, estou indo fazer não sei o quê, consegui dar aula em tal lugar, e aquilo eu comecei a misturar. E isso foi muito bacana, porque eu notei que as pessoas, elas gostavam disso. Elas não querem só ver o profissional, elas querem ver que a gente também tem uma vida real. E eu me lembro até hoje, quando a gente se conheceu, né, na verdade, 2 oportunidades. Eu me lembro quando eu comecei a seguir o teu perfil, que eu achei muito bacana, e a segunda coisa foi quando a gente se encontrou pessoalmente, que também me marcou, porque eu tinha muita vontade de te conhecer, e foi muito legal, foi muito bacana, então eu queria registrar isso aqui. E dizer que a primeira live que eu fui convidada no Instagram foi a sua, então foi muito legal também, porque aqui no Facebook eu tinha sido convidada pelo Anderson, né, que é do Rio de Janeiro, e pelo Neto, a primeira vez, né, depois vieram outros convites, mas como o teu programa foi um dos primeiros a começar, eu ficava sempre esperando, eu pensava, um dia ela vai me chamar, e deu certo. Realmente, assim, nossa história bate um pouquinho, né, eu já era tua fã, assim, há bastante tempo, mas eu nunca tinha te visto pessoalmente, né, e aí foi naquele congresso que as duas palestrou, nossa, eu fiquei lisonjeadíssima, porque imagina, eu palestrando num congresso que a Ana Paula também estava.
Imagina. E aí, assim, aquela impressão que eu tinha de você das redes sociais realmente é aquilo, você é aquilo, né? É o que você disse, é verdade. Você mostra como você é, o real da Ana Paula, porque quando a gente encontra com você, é exatamente aquilo que a gente vê, a gente não vê nada diferente, né? Que bom. Eu até falo para todo mundo assim, a Ana Paula parece uma bonequinha de louça, meiguinha. Eu falei isso para você já várias vezes, eu acho. Falou, é verdade. Eu Ela sou meio parece. brava às vezes, né? Às vezes quando o É, pessoal me vê brava no Facebook é porque eu tô brava mesmo. Mas eu, no geral, eu sou uma pessoa muito bem-humorada. Isso é uma coisa é. assim, eu tento todos os dias acordar bem-humorada, até para não prejudicar o humor da equipe. Eu acredito muito que quando a gente tem uma equipe de trabalho, nós não devemos prejudicar o humor da equipe. Então eu tento sempre manter o bom humor, assim, sempre pensar Bacana. positivo, né? Mas eu queria então, Angelita, já que a gente está iniciando, e não tem como não falar disso, né? O tema que você escolheu é um tema muito próprio, porque ele tem tudo a ver com isso, iniciar no direito previdenciário, como fazer o direito previdenciário dar certo. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal do Instagram aqui também, né? Que eu ainda não mandei direito aqui, tem muita gente escrevendo, olha a Liliane Delfino A aqui também, Liliane, né? Uma pessoa que eu linda, conheci no YouTube, que é um sucesso também. uma Liliane, eu também querida. quero te trazer. A Liliane, eu quero esse ano trazer essas pessoas, e principalmente mulheres, que vieram com tudo nas redes sociais e conseguiram provar o seu valor. Até porque é uma coisa que você falou, tem muito realidade, não é só o mestrado. Muitas vezes é difícil para a gente também Tem um arrumar essa título. oportunidade, né? E a oportunidade, quando você vai ficando conhecida na rede social, fica mais fácil, parece, de legitimar a nossa presença, legitimar a nossa participação. Então, acho que a Liliane tem muito disso através do canal dela do YouTube, você através do Instagram. Então, a gente foi se firmando, mesmo contra, às vezes, a opinião, mesmo contra a ideia da maioria. É por isso que a rede social é tão bacana, porque ela é Sim, democrática. E sim. aí, quem vai julgar se gosta de você não é a panelinha de um determinado lugar, é o público. E é isso que a Exatamente. rede social tem de bacana, porque é uma oportunidade que as pessoas podem te negar uma oportunidade, mas o E, público não te nega. E o isso que eu acho que é legal, muito legal. Ana, o legal é que a gente mostra que você não precisa se intimidar com um não. Você vai receber muitos nãos. E talvez é exatamente por isso que você falou. Às vezes forma-se uma panelinha, e em qualquer profissão isso acontece. Sim, é muito difícil. Forma-se uma panelinha e você não consegue entrar, você não consegue mostrar o seu trabalho, de forma Muito nenhuma. difícil. Só É que muito daí, difícil. quem vai analisar e quem vai julgar a gente é o nosso consumidor, vamos dizer assim, final, né? É nosso Sim, aluno que gosta talvez da nossa didática ou não, é nosso cliente, né? Então a gente tem as mídias sociais hoje, ela traz assim uma janela muito ampla de oportunidade para a gente. Você tem que saber trabalhar ali, focar no que você quer, mas você tem uma janela imensa aberta na sua frente para trabalhar. Isso é com muito certeza. bacana. É muito legal. E acho que a gente tem que citar isso para que também incentive outras pessoas que têm interesse, que querem ter uma Sim, oportunidade, né? Eu sempre falo assim, hoje eu sou vice-presidente do IEPREV, mas não foi sempre assim, né? São 15 anos que eu estou nessa luta, muito tempo. 14 anos dando aula, para conseguir um lugar ao sol, uma oportunidade de mostrar meu trabalho, de organizar um evento. Então, acho que isso é muito bacana. Mas passando essa fase, né, Angelita? Oi, pode falar, pode falar. Não, eu ia falar que o bacana de você, né, assim, que você tem o perfil do Sacaprev, que é de dar oportunidade para outros profissionais. É isso que você faz aqui no IEPREV e é muito, muito lindo isso, é uma atitude muito nobre, porque a gente realmente tem dificuldade de ter espaço com outros colegas, né? E o sol nasce para todas, amiga. Então, a oportunidade tem para todo mundo. A gente fecha a nossa porta para que outra pessoa chegue, mas Deus abre outras mais. Então, a gente tem que fazer isso que você faz mesmo. Está de parabéns. E você também, né? Sempre, inclusive. Inclusive com o amigo secreto do final do ano que eu amo, né? Esse ano a gente É teve bacana. vários problemas, mas eu Tivemos, adoro, mas saiu. mas deu tudo certo, saiu. Deu, todo mundo ganhou o presente, pelo Isso que menos. importa, né? É, Mas nós, então vou aproveitar, Angelita, e passar agora a palavra para você. vamos Primeiro, lá. deixa eu mandar um grande abraço aqui
para o pessoal. Gente, é muita gente, com essa mulher chama gente, olha só que sucesso. Juliana Milanes, Heitor Vale, Cláudia Batista, Graziela Oliveira, João Paulo Pichara, Regina Prado, quase que eu chamei de Rejane, que as duas são gêmeas, eu vou misturando. Tereza, Valéria, Célia Mara Fernandes, que é minha irmã, a Helena Venhausen, que é a nossa coordenadora de São Paulo, a Roseli Bernardo, Marcelo Fontes, que está conosco todos os nossos programas, a Maribel, o Daniel, a Maria Aparecida, o João Vitor, que é nosso diretor lá de eventos, que você já conhece, né? O Alexandre Buriola, a Bruna Correia, que é nossa coordenadora, a Isabel de Paula, Chiquinha Nascimento está sempre conosco, Érica Paulino tem estado também, Arildo Pereira, Marcos Brito, Adelita Lemes, essa é mãe ou irmã? Irmã. A irmã. Eu só não estou vendo a foto, só estou vendo o nome, imaginei. Eu também, minha irmã estava ali. Carolina Manriche, Carlos Apolinário, que também, Marcos Apolinário, que está sempre conosco, Alencar, José Giles, Carolina, Gilberto Orsola Jacques, Gilberto é um querido também, é nosso coordenador agora, Érica Paulino, Rosângela Pérez, Maiane também está sempre com a gente, Clender Oliveira, Chiquinha, já falei, deixa eu ver, Heitor, Liliane Guanabens e Mariana Mariá, Cleiton Germano. Olha, aqui no Facebook já está fazendo um sucesso. E depois eu vou fazer a leitura aqui do pessoal que fez os comentários no Instagram. Angelita, então eu vou passar para você falar um pouquinho para o pessoal, afinal de contas, né? Como que a gente começa um planejamento? Quando você vai atender um cliente, a primeira coisa que você tem que fazer é planejar, é entender, saber quanto tempo, saber o que ele tem para te entregar e no que você vai trabalhar. Então, eu passo a palavra para você falar um pouquinho sobre isso, né, para o pessoal que está assistindo. Combinado. Ana, a gente aprende aí ao longo de alguns anos da advocacia que o planejamento é essencial para qualquer cliente que entrar no escritório. A gente tem ouvido falar muito da questão do planejamento, virou até modinha, né? Planejamento previdenciário, por conta aí da reforma, por conta da busca dessa novidade para os clientes, né? Essa busca dos clientes para poder entender o que está acontecendo com a reforma, para poder saber quanto tempo mais precisa contribuir, se vai se aposentar com a regra antiga, se vai se aposentar com a regra atual. Mas eu vou te falar uma coisa, o planejamento previdenciário acontece desde sempre. A gente chamava aí de vários outros nomes, de análise do caso, de uma consultoria, enfim. Mas a gente já fazia o planejamento. Quando que a gente fazia o planejamento? Quando a gente fazia a entrevista do cliente, chegou, faz a entrevista, a partir daí já é um planejamento previdenciário. Por quê? Porque, Ana, o objetivo do advogado previdenciarista é buscar para o cliente o melhor benefício. E como que a gente faz aí a busca do melhor benefício? Analisando todas as possibilidades para ele. Isso é planejamento, tá? Eu vou buscar ali dentro do direito, da norma jurídica, qual é o melhor caminho a ser seguido para ele, para que ele atinja o melhor benefício. Angelita, o melhor benefício é a maior RMI? Nem sempre. O melhor benefício, primeiro, é aquele que é exatamente o que o cliente quer. Às vezes, o melhor benefício, a RMI dele é melhor para daqui 3, 4 anos, mas ele está precisando do benefício agora. Então, o melhor benefício é você conseguir para ele uma aposentadoria, um benefício previdenciário agora. Ou então, o melhor benefício para ele é que ele comece a contribuir com um valor maior, que ele vá se preparando, que ele vá fazendo correção de documentação, para que ele se aposente no futuro com uma RM melhor, tá? Então, varia a questão do melhor benefício. Nem sempre é a bendita questão da RMI. E como que a gente precisa fazer esse planejamento no escritório? Quando chega o cliente, a gente precisa ter em mente o seguinte, que nós podemos trabalhar com 2 caminhos para ele. Nós podemos trabalhar com o caminho do administrativo e com o caminho do judicial. Hoje, Ana, eu digo que o planejamento dos 2, eles se cruzam, né? Eles andam de mãos dadas, porque hoje nós precisamos fazer toda a demonstração
de pedidos, de fundamentação e de juntada de documentação já no administrativo, tá? Por quê? Porque a gente precisa apresentar isso depois no judicial, que a gente levou tudo no administrativo e que o INSS se recusou, por alguma razão aí, qualquer que seja, fundamentada pelo INSS. Mas eu preciso, sob pena do juiz entender que eu não tenho interesse de agir naquela situação. Então, hoje, eles se confundem. Antigamente, não. Antigamente, a gente poderia fazer aí um planejamento só para a esfera judicial, tá? Que é esse preparo processual, tá? Hoje a gente já faz no administrativo, mas eu ainda tenho essa alternativa para o cliente. Eu posso dizer para ele, você quer que eu planeje para você já conquistar um benefício no administrativo ou tudo bem se a gente socorrer do judicial? Por conta de algumas questões de prova, que você sabe bem que às vezes a gente consegue comprovar tranquilamente no administrativo e às vezes a gente precisa partir para o judicial. Ótimo. Dentro desse contexto, eu costumo dividir esse planejamento em 4 tópicos. Por quê? Porque, Ana, vamos pensar o seguinte, você disse que eu sou empreendedora. Muito. Eu vejo a advocacia, lógico, né, sem tirar toda essa roupagem de justiça e tudo mais, mas eu vejo ela como uma empresa. A gente precisa ver ela como uma empresa. E ao ver como empresa, eu preciso ver também essa questão de oferecer o meu serviço. Qual é o produto que eu vou oferecer para o meu cliente? A gente ouve muito o pessoal preocupado em como captar o cliente. Tá, eu preciso trazer esse cliente no meu escritório? Preciso conseguir que ele chegue até mim. Mas a hora que ele que eu consigo que ele chegue até mim, eu preciso ter opções de produto para ele, porque pode ser que ele não queira comprar o meu produto final, ele queira comprar um produto menor. No caso do planejamento, dá para eu fazer isso, dividindo em tópicos. Então, eu divido um planejamento só de espécies de benefício. Quando o cliente chega, eu vou fazer aquela análise, se ele tem um requisito para uma aposentadoria por tempo de contribuição, se ele tem um requisito para uma aposentadoria por idade, agora, né, com a reforma a gente vai falar aí mais só aposentadoria praticamente por idade, porque precisa hoje da idade, a idade é um requisito, mas enfim, eu vou fazer esse enquadramento, vou verificar qual benefício eu posso solicitar, e hoje eu preciso analisar também as regrinhas de transição, preciso analisar o direito adquirido, se eu consigo fazer o enquadramento dele antes da emenda constitucional, se eu consigo fazer depois, de que forma fazer. Isso já gera um primeiro tipo de planejamento, o primeiro bloco de serviço que eu posso oferecer para o meu cliente. É comum a gente ouvir os alunos perguntarem para a gente assim, mas tem colega meu na minha cidade que cobra muito baratinho planejamento. Planejamento é muito extenso. Às vezes eu demoro aí 1, 2, 3 meses para fazer o planejamento de um cliente. Daí eu falo o seguinte, precisa ver o que teu colega oferece. Às vezes o planejamento dele é só para espécie de benefício, tá? E assim mesmo, corre-se muito risco de errar. Por quê? Porque o ideal é que se faça ele completo, desde a análise de documento, desde cálculo de RMI e tudo mais. Ótimo. Então, nós temos o primeiro bloco. Segundo bloco que eu posso oferecer de serviço é a análise de documentos. E aí, ela é super complexa, Ana. Ela é super complexa. A gente tem que analisar a carteira de trabalho, verificar período por período e juntar o maior número de provas possíveis referente a cada vínculo de emprego. Angelita, mas já está na carteira. Nós sabemos que a carteira, ela é válida, mas ela precisa estar o quê? Impecável. Se o servidor do INSS, por algum motivo, tiver alguma suspeita de algum vínculo, a que seria, Angelita, suspeita? Ele está achando que eu escrevi a mais o vínculo? Não, não é isso. Às vezes, pessoal, um erro muito comum que acontece com empresa e que o INSS sempre barra e pede mais documentação. A empresa, em vez de fazer a anotação na época correta, ela junta tudo no final do vínculo de emprego e anota tudo de uma vez. Então, a gente pega aquela carteira
com todas as alterações salariais feitas com a mesma caneta, com a mesma assinatura, com a mesma cor de carimbinho, tudo igualzinho. Isso é uma suspeita, mas escuta, tá errado, não teria que ser um documento contemporâneo, todas as observações feitas lá de forma contemporânea? E aí, damos sequência nisso, juntando documentação. Analisa a carteira junto com o CNIS, e aí nós temos uma outra análise de documentos referente ao CNIS. Um leque de situações que a gente precisa observar. Precisamos observar. Deixa eu aproveitar, deixa eu fazer uma pergunta para você. Então, quando você faz esse teu primeiro atendimento, esse primeiro pacote, que você falou que divide em 4, né? Então, eu vou aproveitar entre eles e fazer uma pergunta. Então, nesse primeiro, você já faz a tua contagem. Já faço a contagem. E daí você já tem uma certeza daquele tempo que ele tem, se você vai precisar correr atrás de mais, se vai precisar recolher em atraso. Isso. Ali você passa a tua primeira régua, então. Isso. O que acontece? Com o segundo bloco, Ana, a gente inclui a análise do documento, e aí os documentos que ele vai nos trazer para análise documental foi oferecido para ele uma listinha lá naquele atendimento de melhor benefício, tá? Olha, eu vejo aqui a possibilidade da gente incluir um tempo rural, porque o senhor me disse que trabalhou em regime de economia familiar. Então, eu vou te trazer aqui uma listinha de documentos possíveis que a gente consiga aí reconhecer esse tempo. O senhor me traz para um segundo bloco, que é a análise de documentos. E aí eu vou fazer a análise de todo esse documento. Nesse caso, você vai começar também... Se você vê, e aí até a Rosângela falou assim, mas isso a gente faz para todos. Mas faz para todos naquilo que a Angelita falou, para um benefício. Aí a Angelita vai explicar que você pode começar a planejar vários outros. Aquele que ainda não fechou, aquele que ainda pode ser que feche o tempo num outro que não é interessante, mas ela vai dar a opção de ir mais para frente recolhendo, né, Angelita? Exatamente. Aí, vou deixar você falar de novo, é que eu tenho que ir fazendo umas perguntas do povo aqui. Isso, porque eu não consegui acompanhando as perguntas. Ainda mais aqui, concomitante Instagram. Com dois aqui, né? Não dá para ler tudo, não. Ana, olha só, dentro do planejamento, para a Rosângela entender, é uma coisa que a gente tem obrigação realmente como advogado de fazer em qualquer situação, cobrando por isso ou não, né? Como eu disse no começo da live, nós temos a missão de conceder o melhor benefício, não é isso? E olha só, você vai concordar comigo, é nosso papel quando chega uma pessoa trazendo um benefício, analisar direitinho, porque pode ser que, na verdade, ela tem direito a outro. Isso é muito comum no caso da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença. A pessoa chega aí porque passou por um pente fino, recebeu alta, traz a documentação no nosso escritório e a gente vai fazer o quê? Vai ficar batendo em cima da aposentadoria por invalidez? Às vezes a gente encontra ali já a possibilidade de uma aposentadoria por tempo de contribuição para ela. Então, isso faz parte do planejamento. É por isso que eu disse para vocês que hoje a gente tem esse nome planejamento em moda, mas é uma coisa que a gente já fazia. Mas... como o pessoal tem procurado muito o escritório para a gente fazer análise por conta da reforma, a gente vai aproveitar esse momento para vender este produto chamado planejamento, tá? E aí nós vamos para uma terceira fase, que eu divido na questão do ambiente do trabalho, da gente fazer aquela análise minuciosa do ambiente do trabalho. Isso altera muito o tempo de contribuição. E agora, né, Angelita, até é importante fazer um adendo aqui, que com a reforma isso vai ter um aspecto muito maior. Porque agora, se tiver um acidente de trabalho, isso muda completamente o salário. Então, isso muda tanto para a pensão por morte como para a aposentadoria por invalidez. Invalidez, né? Então, agora, esse terceiro bloco, que muitas vezes passa desapercebido para muitos advogados, que eles falam, essa coisa aqui objetiva, e pensa, não, peraí, tem uma história aqui atrás dessa situação que eu posso buscar algo melhor, né? Exatamente, Ana. Então, o estudo do meio ambiente de trabalho, eu coloco ele num bloco só, tá? Eu não incluo ele na análise de documentos, porque também uma situação bem complexa. Tem pessoas, Ana, que não sabem ainda que a gente pode solicitar
um PPP para análise de meio ambiente do trabalho para doença ocupacional. Faz toda a diferença, né? Que faz toda a diferença. E a busca por esse PPP, né, que nós vamos falar um pouquinho dela, é outra complexidade imensa para o advogado. Primeiro, porque a gente estuda muito o direito previdenciário para entender a aposentadoria especial, mas o preenchimento desse formulário, ele requer praticamente um estudo à parte, tá? A gente precisa aprender aí muito com os técnicos de segurança do trabalho. Então, todos esses cursos do SST, é importante que se faça para conhecer como funciona, qual o procedimento, tudo direitinho, porque isso implica muito no nosso resultado. É importante aprender o preenchimento, e aí todos aqueles tópicos que a gente analisa, item por item, eu dou uma diquinha para quem não sabe fazer o reconhecimento da atividade especial pelo PPP, é o cruzamento de dados, cruzamento das informações. Nós temos hoje, Ana, o e-social. O e-social é esse cruzamento de informações da empresa. Então, olha só, nós temos muito problema, muito mesmo, com aquele PPP mascarado, que a empresa não nos traz a informação correta. Por quê? Porque ela tem medo da tributação dela. E aí, o que a gente precisa fazer? Esse cruzamento de dados, precisamos verificar o KNAI da empresa, tá? Qual é a atividade preponderante dela. Precisamos ver se isso bate com o CBO do funcionário. Qual é a GFIP declarada pela empresa? Então, a gente vem trazendo aí analisando todo o PPP item por item e fazendo o cruzamento de informações, o cruzamento de dados. É muito comum você encontrar lá uma pessoa que trabalha exposta a agentes nocivos. Esse agente nocivo, por exemplo, é ruído, o EP, um ruído acima do limite de tolerância. A gente sabe que o EPI não é eficaz, mas a GFIP dela está informada errada, tá? Ou então ela me traz uma GFIP certa e me coloca lá no final que não havia exposição. Então, você consegue fazer esse cruzamento de dados e verificar se a empresa está te oferecendo as informações corretas ou não. E o PPP é isso, ele é uma imensidão de dados que você precisa aprender a analisar item por item e fazer o cruzamento de dados. E mais uma coisa, né, Angelita? Você tem até um curso sobre isso, sobre a questão da retificação. Muitas vezes a gente precisa corrigir o PPP. Demais, e é um mal-estar, porque você escreve para a empresa, manda uma cartinha, às vezes a empresa não se sente muito bem com isso, não quer mudar. Aquilo que você falou, ela acha que vai ser tributada diferente, né? Quando é bom lembrar que no caso da Receita Federal, na parte do custeio, a empresa tem um período de prescrição de 5 anos. Então, às vezes, a gente está falando de uma situação de 20 anos atrás e a empresa deixa de falar a verdade. Primeiro que tem que falar a verdade sempre, né, Angelita? O dever da empresa é de transformar no PPP, é uma foto, na verdade, dos acontecimentos. A foto é um laudo, o PPP ele é preenchido com base no laudo. Mas acaba que esse PPP ele tem que ter a verdade, mas a gente sabe que na prática é difícil. É difícil. E vou te falar, muitas vezes, Ana, e muitas mesmo, a empresa nem tem tanta maldade. É ignorância mesmo, é falta de conhecimento. O erro material, né, o erro no preenchimento, é um dos maiores erros que a gente recebe no escritório. Muitas vezes a gente recebe ali, por exemplo, era para colocar que aquele item é não aplicável e a empresa coloca um tracinho, um asterisco, não sabe trazer a informação correta. E por que isso acontece? Como tem muitas empresas que não procuram um especialista para fazer o preenchimento e passa essa incumbência do preenchimento, talvez, para um funcionário do RH, que não sabe exatamente o que está colocando. Às vezes, aquele estagiário do RH que vai fazer o preenchimento do PPP, porque, é só ele copiar o que está escrito no LTCAT, né? Como se fosse só isso mesmo, se que ele não tivesse que verificar nenhuma informação.
Nem é este funcionário, por exemplo, que faz a declaração da GFIP. Então, ele nem sabe o que é GFIP. Ele me traz ali a informação errada, me traz um código errado, porque falaram para ele que, coloca lá 00, entendeu? Coloca Sim. asterisco, não tem isso, tá? Nem existe, né? Não existe. Não sabem realmente, tá? E é por isso que a gente tem o maior número de erro com relação ao PPP, relacionado a erro material. Não tem o carimbinho, esqueceram de colocar o carimbinho, né? O bendito E o carimbo. INSS não facilita também, né, Angelita? Não, porque não. qualquer vírgula eles vão levar em consideração, né? Sim, e eu digo o seguinte, Ana, fala para mim, nós estamos ainda na era do carimbo? Nem dá mais para considerar, quem né? é que tem carimbo, Ana? Nós, advogados, já não estamos mais utilizando carimbo, né? Aquele carimbinho que a gente carregava na bolsa para chegar no balcão do fórum e escrever, e pedir ali para o servidor abrir ali a página para a gente já despachar e carimbar, não existe mais isso daí. A gente não faz mais aproveitar, isso. Angelita, deixa eu aproveitar, o pessoal está fazendo algumas perguntas, tanto no Instagram como no Face, eu vou aproveitar e jogar algumas para você comentar com eles, né? O pessoal está falando assim, mas como é que eu tenho essa informação do KNAI? Como que eu olho lá no CNIS, né, e encontro esses dados? Então, seria bom você contar um pouquinho para eles como que faz para acessar ali o site da Receita, como é que faço para ver o KNAI, saber, então, se eu tenho como descobrir. Também seria importante você comentar com eles a questão do PPP, que às vezes a gente encontra de uma outra empresa semelhante. Eu queria que você falasse um pouquinho, que já vai responder, assim, pelo menos umas 10 perguntas de cada plataforma. Já. Então, para a gente finalizando aqui só para o erro dos principais erros do CNI, nós temos aí a questão do erro material, temos a questão dos dados incompletos, tá? E do PPP mascarado, que é o que eu disse para você, quando aquela empresa realmente ela não quer trazer a informação correta. Eu acho que eu parei de te ouvir. Tá me ouvindo? Não. Acho que tô. Não, tô te ouvindo. Tá. Agora tô te ouvindo. Então, que ela traz ali aí, realmente aquela empresa que tem um conhecimento técnico e ela já sonega a informação, né? Ela já não leva aquela informação para a GFIP e é por isso que ela não traz aí essa informação no PPP, não descreve, não traz o agente correto, tá? Outra questão é com relação aí aos agentes, Ana, que realmente as empresas muitas vezes não sabem o que trazer, traz a informação errada, tá? Não sabe exatamente aquilo que realmente é o enquadramento da atividade especial. E quando a gente fala de um formulário de PPP, a gente fala de uma situação previdenciária e elas se apegam muito à questão trabalhista. A empresa, Ana, ela não tem ainda, vamos dizer aí que, sei lá, 70% das empresas não tem a visão da necessidade do especialista previdenciário dentro do corpo jurídico da empresa. Ela acha que o coitado do trabalhista faz tudo. E corpo jurídico de empresa, na sua maioria, é só a questão do direito do trabalho. E não precisa-se de um previdenciarista para poder fazer toda essa análise. Angelita, quando a gente encontra erro, essas questões aí do KNAI, do CBO, são tudo questões muito técnicas que você vai encontrar através dos sites, né, da Receita Federal, do Ministério do Trabalho e Emprego, e você vai ter que entrar em um por um, olhar o conceito de cada um. E como que eu faço esse cruzamento de dados? Olha só, eu falei para vocês que o KNAI é o Cadastro Nacional da atividade aí da empresa. E aí, o que acontece? Se a atividade preponderante dessa empresa, ela for uma atividade especial, você já concorda comigo que está ali alguma coisa que te dá uma noção de que o seu cliente pode também estar com uma atividade especial? Isso é uma declaração da empresa, ela que está declarando qual é a atividade dela. Essa atividade preponderante é o quê? Aquela atividade que realiza a atividade fim da empresa. Quando a gente fala de uma usina, por exemplo, todo aquele trabalhador que coloca a mão em qualquer fase ali da produção para se chegar até o álcool, como é isso?
até mesmo o trabalhador braçal. Ele não mexe com a cana? Não é a cana que vai trazer o resultado do álcool? Então, eu preciso ficar atento. Ah, Angelita, mas e a faxineira da usina? A faxineira da usina, ela não põe a mão na atividade principal, tá? Ela é uma atividade que pode ser substituída, que pode, por exemplo, ao invés de ser faxineira, sei lá, aquelas maquininhas que agora, robôzinho que vai varrendo, enfim, né? Tanto que, né, a gente pode até citar para auxiliar o pessoal o seguinte, que quando eu verifico o KNAI da empresa e ele está listado, por exemplo, num SAT 2 ou 3, eu já consigo identificar que ela tem uma atividade que envolve o risco, que envolve atividade especial. E aí, Angelita, acho que é bacana a gente até comentar que a grande crítica que houve em razão da questão da aposentadoria especial é que mesmo quando a gente estava falando de uma empresa que estava num SAT 3, que pagava um adicional, né, o adicional da aposentadoria especial, e muitas vezes o STF não reconhecia que aquilo era um indicador para aquele trabalhador. Mas a gente sabe que, na maioria das vezes, se o indicador só não é suficiente, ele é ali um elemento para que o advogado corra atrás dos documentos, para que ele veja a luzinha no fim do túnel, né? Que a gente comenta tanto, Exatamente. que é tão importante como você está falando. É só para corroborar, né? Que para a gente ir atrás, então, daquele documento, que às vezes não vem um TPP perfeito, não tem o código 4 lá que a gente gostaria, mas a gente vai lutar para que aquilo, então, seja demonstrado através de outros meios de prova. Isso. E aí, completando isso que você está falando, nós temos a GFIP. A GFIP é uma declaração da empresa. Quando ela faz ali a contribuição do FGTS, ela tem que prestar informações previdenciárias. Isso está dentro da GFIP. E aí, olha só, quando ela declara ali na GFIP que o funcionário dela está exposto ao agente nocivo à saúde, isso é praticamente uma confissão, né? Ela paga o seguro de acidente de trabalho, ela paga essa contribuição, ela paga o custeio da aposentadoria especial daquele cliente, tá? Exatamente. Outra situação muito importante, Ana, que eu costumo dizer, é a questão do EPI, né? A hora que a gente pega ali aquele pedacinho para conhecer o agentes, quais são os agentes, qual era o trabalho realizado, se realizava EPI. Aí eu digo para você que nós, advogados previdenciaristas, temos que andar um pouquinho de mão dada com a legislação trabalhista, principalmente com relação à entrevista. Quando a gente faz a entrevista previdenciária, a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento trabalhista. Por quê? Olha só, hoje nós temos que lutar muito para descaracterização da eficácia do EPI, certo? E como que eu faço isso? Sabendo se esse EPI realmente é eficaz. A Angelita tem o código de aprovação. O código de aprovação está tudo certinho, Angelita. Realmente é o EPI que deveria ser utilizado, realmente está no prazo de validade. Ótimo, perfeito. Mas você perguntou para o seu cliente se era entregado de tempo em tempo? Se ele teve treinamento para utilizar esse EPI? Se tinha fiscalização desse EPI? Se ele assinava termo de entrega desse EPI? Por quê? São tudo indícios que a gente pode colocar uma pulguinha atrás da orelha do juiz para descaracterizar essa situação do EPI. Então, eu não posso me ater só àquelas declarações trazidas pela empresa. Porque, Ana, a empresa ela não tem total interesse de conceder aí esse benefício, vamos dizer assim, para o trabalhador dela, já que pode trazer uma consequência tributária. E quando a gente fala em consequência tributária, a empresa fica preocupada, certo? Muito, né? Fica mais preocupada até do que se isso vai trazer ali a verdade material para o funcionário ou não, se isso pode trazer uma outra penalidade trabalhista para ela fica até cega, né? Fica. Ela cega o empresário, na verdade. É isso, eles têm um real temor aí para a questão tributária, né? Inclusive, é uma das situações que no momento do pedido de retificação, eu consto do pedido de retificação. Ela pode sofrer aí as penalidades, inclusive, né? Além das penais e tudo mais, inclusive as tributárias. E aí elas, é ótimo. elas param.
para e pensa um pouquinho como que deve ser feito. Deixa eu só fazer um comentário aqui. O pessoal está elogiando muito o teu curso de PPP. Não tem como fazer todas as perguntas, mas eu vou resumindo as principais. Então, o pessoal está aqui no Instagram elogiando muito o curso de PPP da professora Angelita, que é um curso maior. O pessoal fez algumas perguntas muito específicas aqui a respeito de campos do PPP. Não tem como a gente na live falar isso rapidamente. Falar tudo, até porque o pessoal falou aqui, né, até a questão de linha tal situação, qual é o indicador que vem no CNIS que se refere ao PPP. Então, isso realmente a gente tem que aprofundar ainda mais, não teria como falar aqui, até porque a gente só tem 1 hora, né, Angelita? Porque o Instagram fecha, né? Esse curso que eu falo, que ele chama Desvendando o PPP. Ana, é o que eu disse, é uma imensidão de assunto para ser falado. Nesse curso, Ana, eu consigo fazer o quê? Analisar item por item, mas só para ensinar como que tem que estar escrito. Não dá, por exemplo, para a gente analisar todos os agentes, por exemplo. Fica inviável. Inviável. Não. Então, esse curso, Angelita, eu não sei onde está, que informação tem que estar e onde eu tenho que procurar essa informação. Eu não sei, por exemplo, onde eu procuro o CNAE. Esse curso eu ensino isso, entendeu? Você ensina também aquela questão, desculpa te cortar, que às vezes dá um delayzinho, eu falei junto com você. Você ensina também lá, por exemplo, o que pode, o que não pode, o que o INSS pode negar, porque aqui tem muitas pessoas perguntando o seguinte, olha, o erro no código da GFIP é motivo de rejeitar o PPP, a falta da assinatura, tem coisas que realmente prejudicam o PPP. Mas nem tudo. Algumas situações a gente pode resolver dentro da via administrativa, até mesmo do judicial, né? Sim, um exemplo que a gente recebe muito. Os servidores do INSS negam por conta da falta de carimbo. Por quê? Porque o carimbo é uma das exigências ali do preenchimento do PPP. Mas hoje, Ana, fazendo recurso, justificando, explicando para o servidor que o PPP não é essencial, tá? O carimbo não é essencial. Eu tenho todas as outras informações que cruzam certinho, que está batendo, que está tudo. A gente tem conseguido o resultado, tá? Vamos falar um pouquinho só dos meios de prova. Eu tenho medo. Quantos minutos a gente ainda tem, Ana? Você vai falando, aqui, né? Porque eu não aqui a gente contei. pode continuar. Aqui a gente tem 47. Aí, se precisar encerrar no Instagram, o pessoal migra aqui para o Facebook, para ver o finalzinho, vem para a fanpage do IEPREV. Escreve IEPREV, só. Isso. E aí, quando acabar aí, migra para cá que ela vai terminar de explicar. E eu estou colocando aqui, só para te avisar, o SacaPrev, porque o pessoal ficou muito interessado no curso, então eu vou explicar que lá tem tudo isso. Então, lá no Instagram, vocês vão entrar no SacaPrev, que eu estou escrevendo aqui, vou passar ali na tela. Nós temos o site agora, né, Ana? Também, né? O nosso site, que é o SacaPrev mesmo, é www.sacaprev.com. O Prev tem I no final ou não? Tem. Então deixa eu colocar que eu não coloquei. Aqui é fazendo ao vivo, gente. Tem aquelas questões de numerologia, menina. Eu gosto dessas coisinhas. E aí, para dar numerologia certo, eu tinha que pôr o I. Aí eu coloquei o I. Então deu muito certo, a gente já sabe que fez sucesso, tá com o I ali. Então, quem quiser, ou o site do SacaPrev, ou a fanpage, ou também lá no Instagram, para conhecer mais a professora Angelita. E quem está no Instagram, antes que encerre lá, deixa eu falar, pessoal, faz um print da gente bem bonita, tá? Para concorrer, gente, que a gente vai fazer o sorteio de um curso online da Reforma da Previdência. Que chique. E a professora Angelita que me ensinou isso, tá? Faz um print, marca o IEPREV, o SacaPrev e eu. Isso. E aí eu vou repostar todos no Store, e aí amanhã eu faço o sorteiozinho com um curso online do IEPREV, tá? Nós estamos agora nesse período de isolamento, com uma super promoção, até o Rodrigo estava aqui acompanhando. Rodrigo, se você puder, posta para o pessoal, a gente está com uma super promoção dos cursos da Reforma, então dá uma acessada lá, vejam que a gente fez uns combos também para o pessoal que está nessa fase de isolamento. Até a gente lançou uma campanha, Angelita, que é assim, cuidar da saúde sua e da sua família, mas sem se isolar do conhecimento. Porque nessa fase a gente tem que colocar coisas boas também na cabeça, colocar um projeto novo para rodar, porque senão a gente não aguenta. Ana, e a gente precisa, né? E a gente precisa ver tudo como uma oportunidade, né? Eu falo que Deus escreve certo por linhas tortas.
Enxergue esse momento como uma oportunidade. Oportunidade de você curtir mais sua família, de você estar mais com a sua família, de você cuidar mais de você e também de você investir mais na sua profissão, né? Com No seu certeza. conhecimento. Então, a gente tem que tirar da limonada, porque é do limão fazer limonada, certo? Sim. De aproveitar, Angelita, só repetir para o Ah. pessoal que está pedindo ali. Printa nós duas, bem bonitas, por favor, né? Não precisa ser agora, pode ser no final do programa, você printa lá, escolhe, printa, e vai lá no Store do Instagram, a gente faz uma relação entre redes sociais, então não vale o Store do Facebook. Printa lá no Store do Instagram, printa a gente, pode ser aqui, joga para lá, e daí vai marcar Sacaprev, que é a professora Angelita Lemes, IEPREV, e marcar eu vou repostar todos, aí amanhã a equipe contabiliza todos que postaram e faz o sorteio de um curso online da reforma da Previdência. Tá bom, pessoal? Deixa eu mandar um beijão para o professor Marcos Seral, que está aqui assistindo a gente. Ai, que chique. Muito chique. Um grande abraço para o Leandro, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário aqui da OAB Paraná, meu amigo também muito querido. O Sandro Lucena, que também é muito especial, muito querido, escreve muito bem, é professor de Direito Previdenciário. A Paula Marques aqui, diz, não, vai passar e eu não vou falar ninguém no Instagram antes de fechar. Muita gente. A Cironei aqui, a Thaís Trevisan, o André Siqueira, que é nosso coordenador do IEPREV, o André Barros, o João Vitor, né, que é do IEPREV, da parte de cursos. Gente, é muita gente. Eu não vou conseguir citar todos, mas eu quero mandar um grande abraço, agradecer pelo carinho, que é a primeira vez que eu transmito aqui no meu Instagram, né? Sempre a professora Angelita, quando eu fui, transmitiu no dela. No meu programa que eu tenho com o Neto, ele transmite no dele. Então, agradecer vocês por estarem aí conosco, que é sempre um grande prazer. Daqui a pouquinho no Instagram vai fechar. Venham aqui para o Facebook, é só mudar ali, né? A rede social para o Facebook, clicar em IEPREV, não tem dificuldade, e venham acompanhar aqui com a gente, finalzinho, que agora a professora Angelita vai terminar de explicar o quarto bloco, que eu cortei ela várias vezes, mas foi só por um bom motivo, que era fazer as perguntas, né? Vamos só finalizar a questão do PPP com relação à empresa fechada e a gente volta lá para o quarto bloco. Isso, fica à vontade. Com relação à empresa fechada, que é um dos grandes problemas do advogado, né? Nós vamos solicitar o PPP e o cliente fala, olha, a empresa não existe mais, não consigo mais PPP e tudo mais. Nós temos várias possibilidades de prova, tá? Para ser comprovada a atividade especial quando a gente não tem o PPP. Mas umas alternativas importantes é a prova emprestada e a prova por similaridade, tá? A prova emprestada, eu digo que ela é mais fácil de ser encontrada. Por quê? Porque eu vou emprestar uma prova exatamente de um colega. Então, esse colega que trabalhou na empresa junto com o seu cliente, exerceu a mesma atividade e já por algum motivo ou entrou com a aposentadoria, ou saiu e a empresa fez a entrega do PPP, ou ele teve alguma ação judicial, enfim, ele já tem esse documento, você consegue utilizar ele como prova emprestada, tá? Ele vai ser só ele, prova plena, eficaz? Não, não vai. Só que você tem uma prova robusta, forte, de um ambiente de trabalho ali declarado pela própria empresa, tá? Aí você vai fazer, juntar mais documentação, mais prova para fortalecer aquilo. E a prova por similaridade? Essa eu acho muito complexa, muito difícil de ser feita. Por quê? Porque eu não preciso apenas ter uma empresa que faz a mesma atividade que o meu cliente fazia, né, exercia. Não, além disso, ela precisa ter o mesmo KNAI, ela precisa ter praticamente o mesmo número de funcionários, os maquinários ser praticamente os mesmos modelos, mesma espécie, ela tem que ser muito parecida, para não falar idêntica, tá? A gente não dá para usar o termo idêntico, mas ela tem que ser muito parecida para servir por similaridade. Agora, se você tem aquilo, vamos falar de um laboratório, tem 2 laboratórios muito próximos, muito parecidos na cidade, um número muito próximo de funcionários, mesmo KNAI, né, mesma atividade, tem ali mesmo tipo de maquinário, porque produz os mesmos, faz os mesmos tipos de medicamentos, enfim. Aí você consegue solicitar uma prova por similaridade. Mas é muito, muito difícil, sim.
O pessoal depois me manda, Angelita, é muito difícil similaridade. É muito difícil de conseguir. Uma questão, Ana, que o pessoal esquece de verificar. Essas empresas fechadas, o que acontece em cidade pequena? Em cidade grande também acontece. As empresas, antigamente, precisava estar, toda vez que o INSS solicitasse um LTCAT, né, ou um laudo do ambiente de trabalho, ela precisava tirar uma cópia e autenticar folha por folha para dar essa cópia para o trabalhador levar. E por que isso? Porque, gente, o LTCAT ele não é feito exclusivamente só para aquele trabalhador. Nós vamos falar do meio ambiente da empresa. Nós vamos falar especificamente do funcionário tal. O PPP, sim, tá? O PPP vai me trazer informações daquele indivíduo. Mas o LTCAT não. Ele vai trazer com relação ao meio ambiente de trabalho. Então, é um documento, pessoal, da empresa. Não é um documento do funcionário, igual todo mundo acha, tá? Basta eu pedir o LTCAT pronto. Não é bem assim que funciona, né, Ana? Com certeza. Bom se fosse, né? Bom se fosse. E aí você esquece de perguntar na agência da Previdência se por acaso a empresa não deixou arquivado lá. Por que ela fazia isso? Para não ter que ficar tirando cópia para todo mundo. Quando que isso acontece? Uma empresa grande, que tem lá uns 200 funcionários, ela vai na agência mais próxima da empresa e deixa arquivado o LTCAT lá para ela não ter que ficar mandando toda vez que o INSS solicitar. Angelita, se despede do pessoal, porque agora vai encerrar no Instagram. Beijo, pessoal. Obrigada pela companhia de vocês. Pessoal, muito obrigada pelo carinho. Não esqueçam de printar, né? Colocar no Store, marcar a professora Angelita no Saca Prévio, IEPREV e eu, e você vai participar do sorteio também. Um beijo grande. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada. Desculpem não ler todos os comentários, mas fiquem tranquilos que depois a gente faz a leitura e conversa, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Aí. Que beleza, foi. Pronto. Então vamos, continua aqui, perdão por te cortar, mas é porque era importante para o pessoal ganhar o teu abraço lá também. Pode continuar. Eles vão vir, tenho certeza que a maioria vai vir para cá. Vai falando oi os que estão chegando para a gente. Pode deixar, vou falando, isso mesmo. No Instagram. Vai dando um olá. Chegamos. Então, existem a possibilidade dessas empresas, Ana, terem arquivado esses laudos no INSS, e o pessoal esquece de fazer essa pesquisa, tá? Isso a gente aprende, na verdade, com a prática. Às vezes a gente chegava no balcão, é muito bacana o digital? É muito bacana, né? Só, Ana, que eu adorava aquele contato com o servidor. Tem servidor carrasco? Tem. Quem trabalha muito tempo sente falta. Eu também, o pessoal do escritório todo, às vezes um probleminha, você ia lá, conversava, resolvia. Isso. Ó, eu costumava dizer assim, a gente gosta de se fazer de bobo. Vai como se fosse boba, não conhece o direito previdenciário, faz a pergunta assim, olha, eu li aqui o artigo, será que eu entendi errado? Vamos ler comigo? Sabe? E você conseguia, menina, porque o servidor, ele ia ler com você, ele ia se sentir muito útil, né, em te dar essa informação, que você já sabia muitas vezes, mas ele ia se sentir muito útil, ia te ajudar. Era muito comum, eu não tenho tal documento, olha, faz uma cartinha de exigência, eu vou segurar esse, você me faz a cartinha de exigência, que aí eu ganho tempo de trazer o outro, tá? Porque enquanto teve aí o agendamento, eu não consegui pegar todos os documentos. O servidor fazia isso para a gente. Então, esse contato, Ana, era muito bacana. Isso a gente não tem mais. A gente não sabe. A gente sabia, na agência, o servidor que ia conceder a aposentadoria rural com tal documento, o servidor que ia barrar meu PPP por qualquer vírgula que fosse, a gente sabia tudo. Né? A hora que caísse, o servidor falava, ixi, ele não vai dar o PPP, isso eu já sei, né? Mas agora piorou, porque a gente não sabe nada, a gente não sabe como que vai ser analisado, como analisa. E a gente podia, no momento, falar assim para o servidor, olha, eu estou pedindo tal coisa, o que você acha? Né? Trocar uma ideia com o servidor, então era muito bacana.
Hoje a gente não tem mais isso. Mas essa possibilidade de ir lá e perguntar se tem arquivado, nós ainda temos. Então, vá até a agência da Previdência e verifique se aquela empresa que fechou, que teu cliente não tem aí o PPP dela, se tem o LTCAT lá arquivado na empresa, no INSS. Sindicato também costuma ter esses documentos arquivados, então vale a pena você ir atrás do sindicato, verificar. Outra coisa, no TRF tem um banco de laudos, pessoal, que também é muito bacana de ser desvendado, né? De ir lá e fuçar, e olhar, e ler. Tem muita coisa lá para ser garimpado, ok? E tem muita gente saudosista aqui, ó, te acompanhando e dizendo assim, ó, eram outros tempos, né? Aí a Fabiana escreveu, olha, saíamos com a carta de concessão na mão. É verdade, né? A gente pensa que ficou mais difícil e, na verdade, que ficou mais fácil. Na verdade, assim, tem suas vantagens de você não sair do escritório, poder, né, peticionar de onde você estiver, organizar suas cartas de exigência, mas o fato é que seria bom se a gente pudesse ter as duas coisas. Se a gente pudesse, alguns casos específicos, resolver, o problema, a meu ver, foi essa rigidez, essa radicalidade. Ou é uma coisa ou é outra, para incluir, e no momento de transição, eles colocarem essa coisa de acabou as agências. Então, isso tornou a transição tão dolorida, né? Muito. Você sabe que tem um caso do escritório com a minha sócia, Gisele, né? Que eu não advogo mais, mas ela advoga aí. E ela estava me contando que ela teve um problema porque ela juntou toda a documentação e a cópia da carteira dela da OAB. E o INSS disse que a cópia ela não estava legível o suficiente, porque é estranho que você olha a cópia do processo, ela está lá. E eles simplesmente não aceitaram. E aí eles indeferiram o benefício com todas as provas, com PPP, com tudo, por causa disso. Quando ela buscou o Poder Judiciário, o juiz falou que não tinha prévio requerimento, porque não tinha sido cumprido, então não tinha legitimidade, não tinha interesse de agir. Olha que coisa complexa. E era algo totalmente fora da necessidade, porque tinha procuração, estava dentro daquele cadastro todo do advogado online, né? E, de repente, um item tão pequeno, que, na verdade, está comprovado por outras situações, foi o diferencial para fazer com que aquele benefício fosse ou não concedido. Na via administrativa com o servidor, isso nunca aconteceria, né, Angelica? Não. Porque, veja, bastava ir até lá e falar, mas está nos autos. Dá uma olhadinha, né? Passou batido. E, de repente, isso se transformou, assim, numa coisa maior, porque o próprio juiz não quer aceitar agora. Então, infelizmente, a falta do contato pessoal é grave. Pois é. E agora, a gente está tendo o problema de os servidores estão com muito serviço mesmo. A gente não sabe tudo que eles estão analisando. Muitas vezes, ou eles pedem uma cartinha de exigência ali, modelinho padrão, tipo, leve os documentos para serem autenticados na agência. Você já fez isso através ali da ACT, e ele pede para você levar que ele quer ver, ou que não está nítido e está tudo ali dentro do processo. É só para ele poder cumprir ali, bater meta, né? Então, nós temos esse problema hoje. Mas, com certeza. Infelizmente, a gente não tem aí tudo 100%, né, Ana? Mas estamos lutando, né? A gente tinha essa questão de conversar com o servidor e a gente acabava sendo amigos dos servidores. Nossa, eu vou te dizer, a agência aqui que eu amo de paixão, que se perguntar para mim qual é a melhor agência da vida, eu vou falar que é ela, a agência de Pirassununga. Eu conheço todos os servidores de Pirassununga, e são amigos, a gente se tornou amigos mesmo, entendeu? Pessoas que eu tenho muito carinho, de verdade, né? Sim. Eu sempre tive um bom relacionamento nas agências também. Assim, para não dizer que no início eu tive alguns problemas, mas assim, lá em 2010, 2012, quando havia uma coisa um pouco mais assim, ditadora dentro da agência. Depois, com o andamento do processo administrativo, a própria gerência começou a ser um pouco mais, assim, tranquila, menos intransigente, né? Eu vou contar uma coisa para vocês que eu aprendi com o professor Manuel Dantas, que era presidente do CRPS, e ele dizia uma coisa, a culpa da radicalidade do INSS, ela veio da própria advocacia,
porque por muitos anos a advocacia se ausentou da agência e deixou para que procuradores, contadores fizessem o trabalho. Então, acaba que o advogado tem essa coisa muito lutadora, essa coisa muito das suas prerrogativas, que é própria, inclusive, da função. Uhum. E, em razão disso, o advogado ele se impõe. Como nós nos ausentamos, e aí quando a gente diz nós, a categoria da advocacia se ausentou de dentro da via administrativa por inúmeros anos, isso eu falo década de 80, 90, né? 2000, até 2005, por aí. Foi em 2006 que a gente viu, inclusive, historicamente na estatística, o início de um retorno da advocacia para dentro das agências. E foi aí que a advocacia, sempre muito combativa e utilizando das suas prerrogativas, passou novamente a fazer parte desse ambiente. E a gente observa a mudança de postura das agências, dos gerentes, o quê? E, claro, através de muita briga. Quando eu comecei, Angelita, eu sou mais velha, né? Quando eu iniciei, era aquela fase em que você tinha que pegar uma senha para cada coisa que você fosse fazer, cada carta de exigência, uma senha separada, um absurdo, uma falta de respeito. Você chegar lá e não conseguir protocolar a petição inicial eles não aceitavam, né? De jeito nenhum. E você tinha que ficar discutindo que você podia protocolar qualquer coisa, mas tinha direito de protocolar, o direito de peticionar. Então, é tudo muito diferente. A gente passa por uma transição enorme, uma transição muito grande, tem vantagens e tem desvantagens. Tem desvantagens. Né? É o que eu ia dizer. Eu tinha todo esse carinho pelos servidores, mas eu tinha muitas vezes que sair de casa 4 horas da manhã. Tá? Para pegar, porque minha cidade é pequena, nem tinha INSS, eu tinha que ir nas cidades vizinhas. E eu tinha que muitas vezes sair 4 horas da manhã, então isso era ruim. Bom, vamos dar sequência para dar tempo da gente falar tudo. Com relação ao último bloco, que é o bloco da RMI, tá? Eu vou contar para você, Ana, que eu acho que você nem sabia, porque eu coloquei isso no curso, porque eu uso mesmo no escritório, não era não era publicidade. Quem fez o meu curso sabe, eu faço cálculo da RMI através do sistema de cálculo do IEPREV. Que bom. Você sabe que eu uso, né? Teve uma vez que eu ganhei o sistema de cálculo, eu falei, mas eu já tenho, eu uso, sempre usei. É verdade. Eu lembro disso, eu lembro. E você já tinha, né? Já, eu sempre usei, né? Então, eu uso, deixa eu ver, desde 2010 eu compro o sistema de cálculo do IEPREV, desde 2010, que foi quando eu conheci. E só para fazer uma propaganda, nosso sistema está cada dia mais incrível, porque agora quem assumiu a diretoria é o professor Sérgio Geromes, né? Que é uma unanimidade. Eu ia falar além isso. de ser um querido, né? Uma pessoa super bacana, excelente professor, ele também agora assumiu e está ajudando a deixar o cálculo assim mais, como é que eu vou dizer, mais aprazível para a pessoa que vai usar. Ele vai ficar mais fácil, ele vai ter um layout mais bonito, porque o cálculo não é fácil para ninguém, né, Angelita? Não. Então, a gente precisa, assim, que o caminho, ele seja dedutível, que você consiga ver e deduzir qual é o passo que você tem que dar. E o professor Sérgio vem para somar na equipe, para ajudar a transformar esse layout, ficar ainda mais, assim, familiar para aquela pessoa que está usando. Desculpa te cortar, mas que bom que você usa o nosso programa, viu? Fiquei bem feliz. Uso mesmo, não é? E quem teve aula comigo do planejamento, tipo, não é agora que eu tô falando, não, ó, já faz um tempinho que eu coloquei. E por quê? Porque eu gosto da maneira que vocês fazem ali o relatório final. Eu consigo ir pegando item por item ali, tipo, de cada regra de transição e descrevendo isso no meu parecer, tá? Então, o nosso último bloco é a análise da RMI, e aí é importante, pessoal, fazer o cálculo. O IEPREV, ele já te dá aí todas as possibilidades das situações aí de regra de transição, de tipo de benefício, ele vai te trazendo de acordo com o que você pede. Mas por que é importante? Olha só, né? Eu tive, no final de semana passada, eu fiz um cálculo, né, em que a aposentadoria, que interessante, a aposentadoria dele agora, após a reforma, é um valor maior do que a aposentadoria dele com a regra antiga, tá? Porque lá tinha... Opa!
Travou um pouquinho a professora Angelita. Angelita, você está me ouvindo? Acho que travou um pouquinho, né? O pessoal está ouvindo a professora Angelita ou só eu que parei de ouvir? Opa! Deixa eu ver se só eu que parei de Isso que ouvir. você tem agora tem a melhor RMI ou benefício posterior. Você tem que fazer um enquadramento de acordo com a legislação atual. E o sistema de cálculo do IEPREV, ele te dá isso, né? Ele te dá esse norte. E aí nós fechamos, então, Ana, o planejamento, né? Nós fizemos aí os 4 blocos de planejamento. Nós descobrimos a espécie de benefício, fizemos toda a análise de documentação, como corrigir, o que precisa, enfim, fizemos a análise do ambiente de trabalho para verificar aí a possibilidade, né, de um aumento de tempo aí de trabalho, aí verificamos a RMI. E aí vem a última questão, que não faz parte do bloco de realização do planejamento, mas faz parte do serviço do advogado, que é a precificação dos honorários advocatícios. Por que Peraí, eu... deixa eu só te falar, você travou um pouquinho bem no 4. Eu vou te pedir para você dar uma resumidinha do que você terminou de falar do 4, porque o pessoal se perdeu um pouquinho. Travou bem na hora, o pessoal... Foi só o 4 mesmo. Então, se você puder só resumir, que você falou a questão da importância da RMI, e aí ali travou. Tá, não é isso. Para você fazer, analisar a questão ali da RMI para cada espécie de benefício, tá? Se você for realmente conceder o melhor benefício analisando a RMI em questão financeira, tá, de valor, é importante que você verifique para cada espécie de benefício. E é por isso que eu falei do sistema do IEPREV, porque ele me traz isso. Ao trazer ali tudo discriminadinho, as regras de transição, tudo você consegue fazer a análise de tudo isso. E a gente fecha os 4 blocos, que é o planejamento completo, né? Nós passamos aí pela espécie, pelo documento, pelo ambiente e pela RMI, tá? Nós entramos, então, agora para finalizar, numa situação que o pessoal me pergunta muito, que tem muita dúvida, que é com relação à precificação dos honorários desse planejamento. Primeiro eu digo para vocês o seguinte, a gente precisa pensar em que produto que vai oferecer, nós fizemos toda uma análise complexa, mas ele pode ficar um pouquinho mais complexo se a gente for oferecer um parecer. Por quê? Porque parecer tem todas aquelas características técnicas do parecer. Fazer uma ementa, fazer a fundamentação jurídica, tá? Fazer toda a análise de caso, dar sua conclusão, lembrando que você pode ser responsabilizado civilmente por este parecer. O que eu indico para quem faz planejamento? É fazer um planejamento, mas ao invés de oferecer um parecer, tá? Que aí precisa toda de uma questão técnica, e ele é caro. Por que ele é caro, gente? Porque você entrega na mão do seu cliente uma petição pronta, com toda a fundamentação jurídica, com toda análise de documentação, de cálculo, enfim, você vai entregar tudo. Se ele quiser ir direitinho lá no GF protocolar sozinho, ele pode ir. Então, por isso que esse parecer, ele é caro. Mas você pode oferecer um relatório de análise do melhor benefício, tá? Este relatório de análise é o quê? É um resuminho. Aí você vai fazer um resuminho, trazendo indicações de situação para ele. Não vai fazer uma fundamentação jurídica. Por que isso? Porque o nosso cliente, e na sua maioria, são pessoas com pouca instrução ou com não instrução jurídica, tá? Angelita, então, e deixa eu fazer uma ponderação, que isso que você falou é super importante. E esse resuminho, por exemplo, a pessoa que... Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei nada de cálculo. A vantagem de comprar o sistema, e agora eu estou falando isso assim, não é só pela propaganda, porque eu faço propaganda sempre, mas aqui a gente está sempre discutindo e debatendo o conhecimento. Não adianta uma pessoa que não tem familiaridade com o cálculo tentar fazer por uma planilha do Excel. Você vai precisar de um programa. Pode ser o nosso, é claro que eu indico o nosso. Hoje eu acho que o nosso é o melhor sistema que nós temos,
Por quê? Nós somos os primeiros a fazer a revisão da vida toda, nós somos os primeiros a trabalhar com as 4 regrinhas de transição. Então, a Cláudia aqui fez uma pergunta, ela falou, olha, realiza todos os possíveis RMIs em cada regra de transição? Sim. Né? O que a gente está trabalhando agora é a questão do descarte, que o programa vai vir com um algoritmo próprio para escolher o descarte, isso ainda não está terminado, ninguém conseguiu ainda fazer isso, né? E a gente já está trabalhando, já temos alguns protótipos, inclusive, de como vai funcionar, que vai ser uma novidade aí um pouquinho mais para frente, mas só para fazer um adendo para o pessoal saber que é importante ter, e o Rodrigo, ele fixou ali na tela para vocês saberem o seguinte, ninguém precisa comprar sem conhecer. Vocês podem fazer um teste gratuito de 7 dias na plataforma, pode testar cálculo de cliente, pode inclusive vender o cálculo para o cliente fazendo. O cálculo nosso não é caro, eu falo isso com muita tranquilidade. O Dr. Roberto coloca um preço muito acessível em tudo, então vão lá para conhecer. O Rodrigo colocou até o telefone ali, né, que é para falar com ele ou com o nosso suporte. Então, existe a possibilidade de testar antes de adquirir. Desculpa, Angelita, pode falar. Imagina, e para quem quer começar a fazer esse relatório, e aí assim, ó, o nome planejamento, ele não está ligado diretamente com o parecer, tá? É que o parecer, ele tem, o pessoal fala, eu vou fazer um parecer de planejamento. Pensa bem, você vai fazer um parecer de planejamento, porque você vai ficar preso naquilo ali junto com o cliente. O relatório, que é uma coisa mais sucinta, é o ideal para você fazer a apresentação do seu planejamento. E o cálculo do IEPREV, ele traz ali todos os esqueminhas, gente. É só você copiar e pôr ali no teu parecer, no teu relatório, entendeu? Você vai falando, olha, análise de acordo com a regra de transição do pedágio de 100%. Você copia o que o IEPREV fez ali e traz ali para o seu relatório. É lógico que você vai completar, né? Vai dar sua conclusão. Vai dar a sua cara, né? Vai deixar bonitinho, mas vai tá colocar pronto praticamente, tá? Sim. Você tem que saber tudo isso que eu falei para vocês, tem que saber tudo isso, ok? Mas o que acontece, Ana? A gente tem o problema da precificação de honorários em cidade que, por exemplo, tem aquele colega que oferece a R$100 para fazer um planejamento. Aí você fala, poxa, mas planejamento é tudo isso que a Angelita está falando, e o cara cobra R$100. O que acontece? Ele faz só o cálculo, gente. Ele faz só esse relatóriozinho e faz a entrega, tá? E também vai depender do tipo de cliente, né, Angelita? Sim, por exemplo, se eu vou atender um engenheiro, um médico, um professor que trabalha no município, no estado, na área federal, você vai cobrar um parecer R$2.000, R$2.000. Aí você apresenta um parecer. Aí você você elabora um parecer, entendeu? Às vezes é um colega de trabalho seu, mas um advogado que não é da área previdenciária. E aí ele te pede para você fazer realmente o parecer, porque tudo bem, ele vai usar o teu parecer para entrar em nome dele, né? Aí sim, você elabora um parecer e coloca preço no seu parecer. Mas o relatório, ele é bem aceito. E o teu cliente, pessoal, na verdade, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que eles querem é aqueles 60 minutos de consultoria, assim, ó, olho no olho, tá? É isso que ele quer. Você vai dar um resuminho para ele, mas ele pouco vai entender aquilo que você escreveu. Ele não vai entender muito bem esse negócio de regra de transição, de paga pedágio de 100% para tal período, 50% para outro período. Ele não vai entender esses negócios. Você vai dar ali porque ele quer alguma coisa palpável, né? Porque quando ele paga, ele quer um produto que ele segura, tá? Mas o que ele quer, na verdade, é bater um papo com você. É isso que você vai vender para o seu cliente. E o planejamento hoje, ele tem sido uma alternativa, já que a gente está aí com o INSS parado, com o judicial parado, e a gente está aqui nesse emparedamento aí do coronavírus. E se cuidando, né? Porque eu tenho um programa com o Neto, né? Que vocês sabem que é médico, é nosso professor também, e a gente tem falado muito sobre isso, né? Que momento é esse que nós estamos vivendo, né? Que é um momento de isolamento, mas que a gente também não pode deixar de ter um projeto, de estudar, de atender o cliente pelo teletrabalho, né, Angelita? Atender, hoje em dia tem tantas ferramentas, aqui a gente pode falar que o doutor Roberto não se importa, mas, por exemplo, a gente tem o Zoom, tem o Google, tem até mesmo o Skype, que é mais antigo, o WhatsApp, se você não tiver mais nada, usa o WhatsApp, né? Eu faço meu atendimento online com o cliente pelo WhatsApp, todo cliente tem WhatsApp, gente, todo mundo tem, às vezes acha dificuldade de abrir um computador, de pegar, não, o WhatsApp, você chama ele ali no vídeo,
e ele acha o máximo e cumpre bem aí a nossa finalidade de atender ele, dele ver nossos olhos, dele falar com a gente, ele quer ouvir da nossa boca mesmo, ele não quer ler nada. Com certeza, é exatamente isso. É exatamente isso, eu concordo com você. Você está me ouvindo, Angelita? Tô ouvindo, tô vendo. Eu nunca sei quando trava. É que eu parei aqui, ó, tô lendo o que o Rodrigo escreveu. Ai. Que ele dá, o Rodrigo está dizendo, pessoal, que ele faz a instrução ali, esclarece todas as dúvidas para vocês. Aí vocês perguntam essas questõezinhas aí, aproveita esses 7 dias para vocês fazerem o teste. Tem algum planejamento aí? Faz isso que eu estou falando para vocês, monte um relatório, tá? Trazendo todas as informações e documentação que ele precisa buscar, enfim. É isso que eu falei, né, Ana? Com certeza, foi perfeito, Junto Angelita. aí no nosso escritório. E o pessoal, olha, curtiu muito, aproveitou muito. Pessoal, só para vocês saberem que a gente está anotando sempre as dicas. A Maria Lúcia fez uma dica interessantíssima para que a gente coloque um campo onde ela possa colocar o cabeçalho do escritório para já sair direto. Rodrigo já anotou, vai levar isso para a gente discutir com a equipe técnica da viabilidade. Então, a gente quer atender melhor o cliente e nós temos vários produtos, Angelina, que são gratuitos, como Angelita, como por exemplo, ó, eu chamando você de Angelina, que eu acho que você é Angelina Jolie já. Obrigada. Mas você sabe que Angelita é um diminutivo de Angelina, né? Mas a Angelita é tão bonitinha, né? Eu gosto de Angelita. É uma pessoa pequenininha. É. Eu fiquei sabendo através de um juiz que eu fui estagiária que Angelita quer dizer anjo do coração de pedra, que Ita é pedra, né? Eu falei, olha, Nossa! que menina má, que anjo má, anjo do coração de pedra. Falei, cuidado. Não, mas olha, eu tô achando bem interessante, porque o pessoal, olha os comentários aqui, Angelina. A Érica Paulino, acredito que vamos acabar gostando tanto de fazer tudo online que não vamos querer voltar atrás. Será? Acho que não, viu? Eu acho, Érica, que as pessoas estão loucas para o contato. Eu não vejo a hora de fazer festa, de fazer almoço de família, até de atender o cliente. Eu acho que vocês vão gostar de voltar a ver o cliente pessoalmente. Ó, a Bruna está elogiando você, dizendo que foi muito esclarecedora. O pessoal adorou as suas dicas. Aqui é a Maria Rosângela Pedreira colocando parabéns. Eu não pude ler todos os comentários, mas eu fui jogando todos na tela. Então, depois, quem for assistir, quando a professora Angelita for dar uma olhada, ela vai ver todos os comentários que vocês fizeram. Foram ótimos comentários mesmo de quem curtiu muito a tua participação, Angelita. Bom, fiquei muito feliz, Ana, de verdade estar aqui com você. Eu também gostei muito, fiquei muito feliz, né? Enfim, a gente cumpriu o combinado, porque eu sempre falava, Angelita, vou te chamar. E naquela loucura do dia a dia, acabava que ia passando, e agora deu certo, né? Consegui parar, falar, vou trazer esse mês mais algumas pessoas que a gente acaba combinando e não vem, não traz. Agora eu estou cumprindo minha palavra aqui, e queria dizer que estou muito feliz por ter dado certo. Espero que você tenha também curtido tanto quanto a gente curtiu. Demais. Quero dizer para você que você, o professor Roberto, o IEPREV, né? Tá de portas abertas lá, o Sacaprev, para quando vocês quiserem. Que eu realmente falo aí do IEPREV, porque é o que eu disse, eu já uso o IEPREV há 10 anos, né? Eu estou nas mídias aí, nas redes sociais há 3 anos, né? Desde 2017. Mas eu conheço o IEPREV há muito tempo. Né? Você já é consumidora, né, do nosso produto. Acho que o primeiro sistema de cálculo que eu comprei foi do IEPREV, né? Então, eu sou fãzaça mesmo, gosto muito do trabalho de vocês. Acho que eu já faço parte aí do IEPREV antes de você, né, assumir aí à frente. Sim. Em 2010, eu ainda estava... Quando eu comecei a advogar em direito previdenciário em 2005. Que no começo eu trabalhava com falência. Daí, em 2005, eu comecei a conhecer o direito previdenciário, eu dava aula de direito constitucional,
Aí, em 2006, eu ingressei mesmo no direito previdenciário de verdade, assim, de ingressar genuinamente, de ser única e exclusivamente isso. O escritório não fazia mais nada, só direito previdenciário. Aí eu trabalhei com a professora Cláudia Salles, trabalhei com outros professores conhecidos também. Aí montei o meu escritório com a professora Gisele Canton em 2010, e de 2010 em diante o escritório é exclusivamente previdenciário, pessoas físicas e empresas, né, que a gente faz lá o previdenciário empresarial. E em 2015 eu fui para trabalhar no CARF, e aí eu me licenciei da advocacia, eu continuo dando aula, e em 2015 também eu ingressei no IEPREV. Eu fui diretora do IBDP alguns anos, né? Eu trabalhei muito no IBDP, fui muitos anos associada também, gosto muito deles. Aí, em 2015, eu saí do IBDP, eu conheci o professor Roberto melhor, porque a gente se conhecia só assim de encontrar. E em 2015 ele me fez a proposta para ser coordenadora dele. E em 3 meses eu passei a diretora, e depois, 3 anos depois, eu fui vice-presidente e ajudei ele, junto com o João Vitor, a organizar os congressos. Então foi uma coisa muito bacana. Eu né? me encontrei dentro do IEPREV, né? Eu ia te falar isso. Eu ia te falar isso. Você se encontrou mesmo, né? Me encontrei, exatamente. É uma questão, eu digo assim, que de destino mesmo, porque o Roberto precisava de algumas coisas que eu sabia fazer. Ele é um chefe maravilhoso, me dá muitas oportunidades, é uma pessoa que ele não, como é que eu vou te falar? Ele não compete sabe, por aparecer. Então, ele não tem essa coisa, você não pode falar, você não pode participar, você está aparecendo demais. Eu participei, eu trabalhei em muitos lugares em que, às vezes, dá uma opinião, as pessoas diziam, não, você não pode, você está aparecendo demais. Então, e lá não, lá é assim, quem quiser arregaçar a manga e trabalhar, tem espaço. E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de arregaçar a manga e trabalhar. Então, deu muito certo porque nós dois nos encontramos, realmente. E o Roberto é um amigo para a vida toda, assim, a pessoa que eu tenho um carinho como se fosse meu irmão. Eu admirava muito ele já, né? E aí, final do ano, eu tive um pouco mais de contato com ele, né? E descobri que, assim, não só profissionalmente, ele é um ser humano incrível mesmo. Eu gostei muito dele. Eu acho que você sabe, né? Que eu fui amiga secreta dele. Sim. E, nossa, eu achei ele assim, conversei um pouquinho com ele tem uma sensibilidade muito grande. Ele é uma pessoa muito humana, muito, muito bacana. Eu gostei muito dele. É uma pessoa que mostra pra gente que tá onde tá não é à toa, não. Sim. Não, e o Roberto tem um conhecimento incrível, né? O Roberto, ele dá aula de planejamento também, ele conhece tudo de regime próprio, conhece tudo de regime geral, e quando eu falo tudo, não é exagero, ele conhece mesmo, previdência complementar. Então, assim, ele criou um instituto com base nessa grande experiência que ele tem. O IEPREV agora está fazendo 14 anos, então é um instituto que veio se solidificando ao longo do tempo também. E justamente por quê? Porque é um instituto que vem de uma larga experiência, né? E a gente tenta sempre imprimir nos nossos produtos uma qualidade, que eu brinco muito, eu uso muito um jargão, que é qualidade e IEPREV. Então, quem me conhece sabe que eu falo muito isso, justamente porque, embora nós sejamos uma empresa pequena, a gente tem 17, 18 pessoas trabalhando, mas é tudo, Angelita, tudo passa pelo controle de qualidade meu e do Roberto. Às vezes acontece de não passar, mas eu tento auxiliar ele para que a gente passe os olhos em tudo e a gente tenta sempre colocar muita qualidade nos nossos produtos. Então, o Roberto, assim, ele respira o direito previdenciário, e eu aprendi muita coisa com ele, e principalmente acho que aprendi essa coisa da gente poder ter um ambiente coletivo no qual as pessoas elas atuam para o mesmo sentido, atuam para o bem. Então, eu devo muito a ele por esse espaço, essa oportunidade. E você sabe que a gente aqui, né, do outro lado, a gente consegue ver tudo isso. Né? Ai, que bom. Eu fico feliz. É verdade. Quando a gente faz um evento, quando a gente criou o bate-papo também, que já vai fazer 1 ano e meio que a gente tem o programa, e foi uma coisa que foi super bem aceita. Eu agradeço o pessoal que está sempre aqui conosco assistindo, né? A gente já tem aí mais de 80 programas, 90 programas gravados. Então, assim, eu sempre agradeço muito por esse carinho do público também, vê no IEPREV isso, né? Você vai no nosso evento, por exemplo, até o Rodrigo fez uma ressalva, ele conhece previdência privada também, isso mesmo.
E quando você vai no evento nosso, Angelina, que eu quero te convidar em breve, esse ano a gente vai, depois que passar tudo isso, que a gente volte ao normal, se Deus quiser, os nossos eventos também, a gente pensa com carinho na alimentação, no que a pessoa vai ganhar quando ela vai no evento, o que ela vai comer, o que ela vai ouvir, sabe? Então, assim, é muito legal porque a gente trabalha com esse sentimento muito forte de agradar o nosso cliente. Claro que uma hora ou outra uma coisa não fica perfeita, eu falo isso para os alunos da pós, né? Às vezes um professor vem, tem algum problema, cancela o voo, a gente tem que remarcar, mas quase sempre são questões que são alheias ao nosso desempenho, aquilo que a gente pode controlar. Ana, e eu sou uma prova viva, né, desse comprometimento de vocês, desse cuidado que vocês têm com os clientes, porque eu tô com vocês há 10 anos, né, antes de você estar aqui eu já já assinava aí o IEPREV, já acompanhava, e indico mesmo por isso, quando eu falo no curso, falo nos lugares, eu falo, eu indico porque eu uso no meu escritório, então não tem como, né, eu não... e o pessoal pergunta muito, o que você utiliza no teu escritório como apoio, né? Lógico, Ana, que a gente tem que estudar também a questão do cálculo, tem que saber alimentar o sistema. Sim. Agora a gente tem essa facilidade de puxar ali o CNIS, né? Mas a gente não sabe se está tudo certo, se está tudo certinho o CNIS, porque o sistema vai puxar ele do jeito que ele está, do jeito que a gente apresentou ali o documento do INSS, então a gente tem que saber analisar. Claro. É um sistema que eu tenho confiança de usar, eu tenho confiança de indicar, e eu utilizo isso nos meus relatórios previdenciários, então eu tenho confiança mesmo, de verdade. E a gente agradece e fica muito feliz por essa parceria que a gente vem firmando ao longo do tempo. Tenho certeza que vai aí abrir para muitas outras coisas. Angelita, tá difícil hoje, briga comigo. Minha bisavó chamava Angelina, então... Eu tô com ela na cabeça, então, hoje. E você viu que eu comecei certinho, e só agora no final que eu tô com a Angelina. É ela que tá me mandando aqui um sinal. Tá. Mas, Angelita, então eu quero te agradecer, eu agradeço em nome do IEPREV, em nome do professor Roberto, em meu nome também, carinhosamente por você ter vindo, ter trazido as suas informações, né? Tantos comentários, olha só, 319 comentários só aqui, sem contar os do Instagram. Então é um sucesso, como sempre, obrigada pela sua presença, e tenho certeza aí que vamos te convidar para ainda outras oportunidades. Eu que te agradeço. Obrigada, fiquei muito honrada, muito feliz mesmo pelo convite. Obrigada, viu? Deus abençoe você, ao professor Roberto e toda a equipe IEPREV. Que bom. Você fica um pouquinho aí que a gente já vai conversar, então eu vou me despedir do pessoal. Pessoal, um beijo grande. Nos vemos na próxima segunda-feira com temas quentes do direito previdenciário. Elaboramos um cronograma imperdível para esse momento de quarentena, tá bom? Um beijo, pessoal. Não esqueçam de printar, postar a gente no story do Instagram, marcar a professora Angelita com saca Prev, marcar o meu nome, professora Ana Paula Fernandes, e marcar o IEPREV também, tá bom? Um beijo! Até semana que vem!